aí do outro lado. Professora Angélica está aqui no canal do Vale Concursos hoje com uma aula top para você, para fazer o concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Tá, prova que tá demorando para acontecer, né? Concurso demorando para sair. Mas, em contrapartida, tem a vantagem de você estudar, né? Antes do edital sair, se preparar com muita qualidade, se preparar com tempo, não é verdade? Que é muito bacana quando nós podemos, né, visualizar, quando nós possamos estudar o conteúdo aí sem aquela pressão psicológica de época de prova, não é verdade? Com prova prevista aí. E é isso, tá? Nós estamos trazendo aqui hoje um conteúdo que sempre cai, viu, em concurso público e pode correr o risco de cair também nesse nosso concurso, aí, nesse futuro concurso da Polícia Militar de Minas Gerais. E o assunto é crase. A professora Angélica hoje está trazendo um conteúdo muito bacana para você, porque a crase, ela envolve o seu domínio de classe gramatical chamada de conjunção, envolve o domínio de regência, viu? Pois é. Então vale a pena você estar ligado aí, ficar ligado, continuar ligado aí a essa nossa aula que nós estamos fazendo, que nós vamos começar a fazer aqui agora. Fechou? Pois é, professora Angélica no comando, com destino à sua aprovação, com toda a seriedade do Brasil, nós vamos iniciar então a nossa aula de crase, beleza? Pois é, primeira coisa que nós precisamos saber, nós estudamos o uso da crase aí, é o quê? A crase, vou colocar aqui, tá? Ó, crase. A crase é o quê? É a mistura do a, que é preposição, mais o a, que é artigo, e essa mistura me dá o acento grave, que é aquele acento para a esquerda, né, o agudo para a esquerda, me dá o acento grave ali, e enfim, acontece o uso da crase. Então a crase, ela não é simplesmente a junção do a, artigo, com a preposição. A crase é o quê? É essa mistura sendo denotada pelo acento grave. Você acredita que uma vez já cobrou em prova sobre a definição da crase? Às vezes a gente está tão bitolado no mundo das regras, na verdade. Se você que está aí, chegando agora, nós estamos fazendo uma aula aí para a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, free, gratuita, aqui no canal do Vale Concurso. Preste muita atenção, então, na observação que eu vou colocar para você. Nessa questão de prova que eu vi, pedia para definir a crase, né? Assinalar a alternativa correta com relação à definição da crase. E aí estava dizendo lá que a crase era identificada pela mistura do a, que é a preposição, mais o artigo. Em outra alternativa falava-se que a crase era tal coisa. Enfim, teve uma alternativa, tinha uma alternativa lá, onde dizia que a ocorrência da crase acontecia devido ao uso do acento grave no a, né? E essa era a alternativa correta, porque a crase, ela é essa ocorrência aqui, ó, do acento grave. Ela acontece, né, ali justamente por causa desse acento grave que a gente visualiza, que nós, né, vemos aí nessa junção desses dois as. Então, se juntarmos apenas os dois as, nós não temos crase, né? Nós temos, sim, com a junção dos as ali, nós tenhamos o quê? O acento grave. Ele é o indicativo de crase. Beleza? Pois é. Aí é o seguinte, olha, a primeira coisa que a gente sabe com relação ao uso da crase, ou melhor, com relação ao não uso dela, é o quê? Palavra masculina, ó, palavra masculina, não tem crase antes dela, a gente já sabe. Verbo, ó, antes de verbo, não tem crase antes de verbo. Tá vendo como é que funciona? Pois é, e a maioria dos pronomes também não pede crase antes deles. Mas eu vou colocar uma situação aqui de um pronome, que esse aqui é pegadinha de prova. Pronome pessoal do caso reto. Antes dele também não se usa crase. Então, a gente está visualizando aqui, olha, principais ocorrências do não uso da crase. Eu vou colocar assim, ó, não, crase não. Olha ali, antes de palavras masculinas, antes de verbos e antes de pronomes pessoais do caso reto, tá? Não tem crase. Aí às vezes você pode me perguntar, professora, mas não é só pronome pessoal do caso reto.
Tem outros pronomes também. Tem, eu acabei de dizer, a maioria dos pronomes não admite crase, admitem crase antes deles, né? Óbvio, a gente tem isso aí também. Só que os pronomes pessoais do caso reto são principais pegadinhas de prova. Então, como a professora Angélica quer, juntamente com a equipe do Vale Concurso, que você gabarite, né, assim, questões aí vindo, né, preparando aí para este concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, quando ele acontecer, então, tá prestando atenção nos bizus aí que são frenéticos, beleza? Que são frenéticos aí para você. Agora nós vamos tratar do uso dela, tá? Do uso da crase. Nós vamos conversar agora sobre o uso dela. E a professora Angélica, nessa aula de hoje, vai trazer principais condições de prova para você, ok? Então não saia daí, tá? Olha só, primeira condição, no primeiro exemplo, a gente tem uma regra muito bacana. Olha só, entregamos, vou colocar o exemplo aqui para você, tá? A carta à professora. Aí eis que surge uma pergunta, né? Por que é que nós visualizamos que aqui não tem crase e carta é palavra feminina? Nós sabemos que nós usamos crase antes de palavras femininas. E por que? Então, por que aqui não tem no A? E aqui eu também estou diante de palavra feminina e a crase já aconteceu aqui no meu segundo A. Pois é, tem condição de prova muito interessante aqui para você. Olha só. Primeira coisa, nós vamos voltar ao campo da análise sintática, tá? Nós precisamos fazer isso. Vamos voltar ao campo da análise sintática e observar a seguinte situação. Vou te dar duas vias de regra aqui para você poder entender, memorizar e conseguir gabaritar. Olha só. Nós vamos voltar primeiro lá nos objetos dos verbos, né? No objeto direto e nós vamos voltar também no objeto indireto. Quando você para no verbo e pergunta o que ou quem, você tem resposta o que? O objeto direto, né? Você tem resposta como sendo objeto direto. Quando você para no verbo e pergunta a que, a quem, de quem, com quem, para quem, ou seja, você parou no verbo e fez pergunta com preposição e a mesma preposição aconteceu na resposta, você está diante de um objeto direto. Então, aqui eu vou colocar sem preposição, geralmente, e aqui sempre com preposição. Aí, o que vai acontecer aqui? Quando dentro desse objeto direto acontece uma palavra feminina, e o A veio antes dela aqui, a crase não vai acontecer de jeito nenhum. Então, eu paro e pergunto, entregamos o quê? A carta. Opa, aqui eu estou diante de um objeto direto. E dentro desse objeto direto, houve uma palavra feminina. Só que não haverá crase porque eu estou diante de um objeto direto. Então, esse A que ficou aqui, que apareceu aqui, ele é considerado artigo. Combinou? Entendeu? Pois é. Diferente daqui agora. Por que diferente daqui? Pela seguinte situação. Eu pergunto, entregamos a quem? Quando eu pergunto com preposição e eu tenho a mesma preposição na resposta, eu perguntei a quem? Entregamos a quem? A professora. Eu te perguntei com preposição a que ou a quem, e tive o a aqui na resposta antes de uma palavra feminina, dentro do objeto indireto. Então, aqui eu tenho o uso da crase de forma obrigatória. Olha só que coisa interessante. Então, a primeira situação é essa, é você entender que dentro de objetos diretos, quando aparece palavra feminina e o A ali aconteceu antes, não há crase de forma alguma. Já dentro dos objetos indiretos, quando eles vêm compostos por palavra feminina, aconteceu o A lá dentro, a crase se dá de forma obrigatória. Viu como é que funciona? Entendemos como é que funciona tudo direitinho? Pois é. Agora, tem um macetinho bacana também pra gente entender aqui, viu? Tem uma condição interessantíssima pra gente poder entender aqui, tá? O seguinte, se você não tem dificuldade, se você tem dificuldade, tá?
não consegue absorver essa condição de objeto direto e objeto indireto, que se eu te encontrar na rua eu vou torcer a sua orelha. Por quê? Porque você tem que ter noção, né, da transitividade do verbo e dos seus complementos, porque é condição de prova também. Mas vai que você esqueceu, né, isso aí. Como é que você vai aplicar isso aqui de outra forma, até mais fácil um pouco? Você vai ter um pouquinho de dor de cabeça, mas vai aplicar. O que você vai fazer? Você reescreve o contexto, olha só, trocando aí o quê? A palavra masculina, a palavra feminina por uma masculina correspondente. Então, você vai dizer o seguinte: entregamos o troca-carta por cartão. Olha o que você fez aí. Olha aí, ó, troca professora por professor. Olha só o que você fez. Você substituiu, né, o feminino pelo masculino correspondente, carta, cartão, professora, professor. E aí, nessa substituição, você entende o quê? Olha a regra. Onde você substituiu pelo masculino e antes do masculino aqui aconteceu o artigo o, a palavra o, ele é artigo, portanto, não tem crase no A daqui de cima. Quando você faz a substituição do feminino para o masculino e antes do masculino admitiu a preposição contraída ao, vai acontecer crase obrigatória aqui em cima. Tá vendo como é que funciona? Isso aí é uma regra muito mais tranquila também de ser aplicada, né? Mas a gente tem convicção de que nós estamos diante também de contextos que envolvem complementos verbais. Isso é muito importante a gente saber também, beleza? Pois é. Agora tem uma outra regra que é muito bacana, que vale a pena a gente saber também, que é condição de prova, fui, outro exemplo, ó, fui à missa, olha só, a missa, né? E aí eu também posso colocar aqui, eu irei a Copacabana, olha só, o que acontece aqui agora? Preste muita atenção. Quando você vai à missa e você volta da missa, haverá crase no A antes da palavra missa. Então, por que né, houve o uso da crase aqui no A? Olha só, por que é que aconteceu o uso da crase aqui no A? Porque quem vai a e volta da crase, haverá ali. Eu fui à missa, eu volto da missa. Então, se você vai a algum lugar, ó, vai a e volta da, olha só, crase haverá nesse a daqui, olha. Agora, se você vai a algum lugar ou foi a algum lugar e volta de tal lugar, não há crase ali de jeito nenhum. Então, olha só, eu irei a Copacabana. Nossa, mas Copacabana, por que eu vou a? Tá, mas por que eu não posso colocar crase ali naquele A? Porque você não volta da Copacabana, igual você volta da missa. Você volta de Copacabana. Então, quando você vai a e volta de, não tem crase aqui de jeito nenhum. Fechou? Então, você vai a Copacabana e volta de. Então, não tem crase nesse A daqui. Tá vendo? Você vai à missa com crase porque você volta da missa. Conferiu a condição? Beleza, então. Agora a gente vai entender um outro exemplo muito bacana também. A professora Jéssica está trazendo só coisa top para você, né? Isso é para você gabaritar a prova, já te falei, viu? Ah, deixa eu aproveitar a oportunidade e te convidar. Você que está me assistindo aí agora, está freneticamente concentrada nesse nosso contexto de crase, aqui no canal do Vale Concursos, professora Angélica te convida a acessar o nosso curso lá no site do Vale Concursos, olha só, www.valeconcursos.com.br, tá? Tem aí no cantinho da tela também, que eu não sei onde fica aí, tem o curso aí no cantinho da nossa tela aqui também. Não sei se é no canto esquerdo, do superior esquerdo, se é no superior direito, pois eu acho que é no esquerdo. Tem aí o nosso curso, tá? Só você clicar aí também, o curso tá top, você tem acesso ao curso por aí também, viu? Eu não sei como é que fala esse negócio, porque de YouTube a professora Angélica é péssima, né? Pois é, mas tem alguma coisinha aqui no canto esquerdo, superior aí, esquerdo, para você poder acessar diretamente
o curso, viu? Se você quiser também acessar o nosso site, www.valeconcurso.com.br, acesse nosso site, adquira o nosso curso, 12 meses de acesso ilimitado. Fechou? Pois é, não é pra qualquer um não, é pra você que está aí somente, viu? Beleza, é o seguinte, olha só, outra coisa, tá? Você está inscrito aqui no canal? Não? Pois é, então a professora Gélia também te convida, antes de passar para a próxima condição de prova. Escute, não inscreveu no nosso canal ainda? Inscreva! O que você está esperando? O primeiro passo para a sua aprovação é você inscrever no nosso canal. Olha que coisa bacana. Então inscreva no nosso canal, aperte o sininho das notificações, viu? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aula free todo dia para você, combinou? Ó, vem agora que nós vamos, me acompanhe aqui agora, que nós vamos continuar os nossos exemplos do uso da crase. Pois é, você que está se preparando para a Polícia Militar em Minas Gerais, não pode deixar de estudar esse conteúdo de jeito nenhum. Aliás, é conteúdo de português todo, né? Não pode de jeito nenhum mesmo, viu? Beleza, então vamos lá. Olha o que acontece. Eu me referi, vou colocar um exemplo top aqui. Eu me referi àquela garota. Olha só. Perceba que eu coloquei crase naquela. Olha aqui o que eu fiz. Coloquei crase no pronome demonstrativo aquela. E eu vou puxar aqui a setinha, ó. Pronome demonstrativo. O que é isso aqui? Por que a professora Angélica colocou isso aqui para você? É o seguinte. Você viu que eu coloquei aqui que muitos pronomes, inclusive os pessoais, no caso reto, não pedem pronome, não pedem crase antes deles, não é isso? Só que tem algumas particularidades de provas, viu? E são essas particularidades que a professora Angélica está tratando, inclusive, do uso do pronome demonstrativo com você. Às vezes, você vai visualizar um pronome demonstrativo, aquele ou aquela, né? Mais precisamente aquela, com o uso da crase. E às vezes, você também vai ver o pronome demonstrativo aquela sem o uso da crase. Angélica, misericórdia, professora, como é que eu vou entender que eu vou usar ou não crase nesse pronome demonstrativo, no pronome aquela? Como é que eu vou fazer, vou usar, como que eu vou entender isso aqui? Não tem segredo. O que você vai fazer? Não sofre antes da hora, pelo amor de Deus, porque senão eu vou sair correndo também, não volto nem aqui mais. Escuta só. O que você vai fazer? Você vai reescrever o contexto. Olha só. Você vai reescrever trocando o demonstrativo. Você vai colocar ou esta, ou essa. Você vai trocar por um demonstrativo que corresponde, de demonstrativo a demonstrativo, tá? É isso que você vai fazer, trocar os demonstrativos. Beleza. Eu me referi àquela garota, eu me referi a esta garota. Aí o que é que você vai observar? Preste atenção. Quando você fizer, né, o troca-troca aqui, ó, do demonstrativo, você vai perceber que se na troca do demonstrativo aconteceu um A antes desse que você trocou, porque você fez assim, ó, eu me referi a esta garota. Não dava para colocar eu me referi esta garota, fica sem sentido. Então eu tive que colocar uma A antes do pronome esta aqui. Não tive? Pois é. Então quando você reescreve substituindo os demonstrativos e visualiza que apareceu um A antes do demonstrativo que você substituiu, então a confirmação da crase com aquela que está lá em cima. Tá vendo? O negócio não é difícil, você só tem que fazer o método da substituição para entender como é que vai funcionar a regra direitinho. É assim que se aplica lá na condição da prova, viu? É isso mesmo, é assim que se aplica lá na condição da prova. Aí você vira para mim e fala assim, professor, mas eu não sei nem o que é pronome demonstrativo direito. Pois é, então abre o branco do olho, tá? Sério mesmo. Arregala o olhão de Tandera aí, viu? Por quê? Porque você precisa ter conhecimento dos pronomes demonstrativos para poder conseguir adequá-los, né? Fazer esse processo de substituição, entender direitinho e gabaritar a questão que você está praticando, beleza? Pois é, então vamos com calma, né? Sim, a gente precisa saber. Aí é o seguinte, quando não usar, quando é, professora, que eu não vou usar a crase? Quando você fizer a substituição e o A não aparecer aqui, tá vendo? Quando você substitui o aquela por esta, né, no contexto, ou por essa, também dá, e o A não acontece aqui,
por questão de sentido, você não vai colocar crase lá em cima. Tá vendo? Você só coloca crase se acontecer essa condição que a professora Angélica acabou de explicar aqui agora. Beleza? Então tá bom. Mais um exemplo agora, olha. Vou à terra de meus pais. Olha aí, mais uma condição bacana de prova. Escuta, fique ligadíssimo na dica da professora aqui agora para você. Antes da palavra casa e terra, olha o que eu estou dizendo. Antes da palavra casa e terra, não há crase de jeito nenhum. Se estas palavrinhas vierem sem especificadores ou qualificadores, não há crase. Por quê? Porque se eu tenho lá a palavra casa ou terra e depois delas tiver algo que o especifique ou o qualifique, né? Sim? Pois é. Ou as, né? Vamos falar bonitinho assim. De algo que as qualifique, né? Porque a palavra terra e a palavra casa. Então, ou seja, se depois dela tiver especificador, qualificador, haverá crase aqui no A. Olha só o que aconteceu antes delas. Agora, se antes da palavra casa ou da palavra terra, a palavra casa e terra veio ali, e não teve especificador depois delas, não tem crase antes delas de jeito nenhum. Se você virar e simplesmente falar que você vai à casa ou que você vai à terra, sem especificar que casa que é ou que terra que é, não tem crase antes dessas palavras. Só tem crase, a crase só aconteceu aqui, porque depois da palavra terra ou da palavra casa, aconteceu um especificador, um qualificador. Terra de quem, casa de quem, né? Terra onde aconteceu tal coisa, casa onde nasci. Você está especificando casa ou especificando terra, a crase acontece de forma obrigatória. Não especificou, não tem crase antes dessas palavras, beleza? Eu repeti para ficar bacana para você do outro lado, viu? Ok. Agora vamos lá, que a gente vai ver uma outra dica bacana, outro exemplo, olha. Ele se veste a Luís XV. Olha que coisa interessante. Olha que exemplo interessante. No início da nossa aula de crase aqui, o que eu expliquei para você? Que nós não usamos crase antes de... Tava quase igual cebolinha, clase, lá ia falar clase. Nós não usamos crase antes de palavra masculina, na verdade. Professora, você disse isso no início da aula. Só que a professora Angélica trouxe aqui agora para você uma crase antes de palavra masculina. Mas e aí? Eu fugi da regra? Não. O que aconteceu ali? Toda vez, preste muita atenção nessa regra. Isso aqui é uma grande pegadinha de prova. Toda vez que, mesmo antes de palavra masculina, eu visualizar o A suprimindo a expressão a moda de, olha só, esse A vai ter crase, mesmo que antes de palavra masculina, porque ele se veste à moda de Luís XV, tá vendo? Então, ele está se vestindo à moda de fulano de tal. Então, quando o A suprime a expressão à moda de, vai ter crase no A, mesmo que este A aconteça antes de palavra masculina. Tá ligado na dica bacana? Pois é, então preste muita atenção que vem mais uma aí pra você. Olha só o que a professora Angélica trouxe aqui, olha. Cuidado, olha o que eu vou colocar, ó. Preste muita atenção. Eu posso dizer que eu trabalho de, eu vou abreviar aqui, tá? Segunda a sexta, preste muita atenção. E eu posso dizer também que eu trabalho, né? A equipe do Vale Concursos aí trabalha da segunda à sexta. Eu posso dizer que eu trabalho de ou da segunda à sexta. Não só trabalho, tá? Eu trabalho, namoro, beijo na boca, eu faço outras coisas, né? De segunda a sexta, ou de tal hora a tal hora. Preste atenção. A grande diferença será que se você trabalha, viaja, namora, come, dorme, bebe, faz o que você quiser, de segunda, de tal dia ou de tal hora, não tem crase aqui, olha. Então, é o de com A, não tem crase no A.
Agora, se você trabalha, namora, come, dorme, bebe, chora, faz qualquer negócio, da segunda vai ter crase no ar lá na frente. Olha aqui, ó. Vai ter crase no ar daqui da frente, ó. Cuidado com essa regra, porque é bizu frenético, tá? De prova pra você, viu? Bizu frenético de prova pra você. Mais uma dica aí, ó. A professora Jéssica vai colocar mais um exemplo pra você aqui agora, olha só. Cuidado quando nós estamos diante de substantivos femininos, ó. Sou contrário, vou explicar o exemplo. A ou as ações fúteis. Olha o que acontece aí, ó. Escuta só o B.O. Quando você está diante, quando você está diante de palavra masculina, olha, de palavra masculina não, desculpa, de palavra feminina, que já aconteceu no plural, olha aí, ó, feminina no plural, substantivo feminino que já aconteceu no plural dentro do contexto. Você tem duas formas de fazer acontecer aí, com crase ou sem crase. Se você jogar o A no singular antes de ações, antes desse substantivo feminino, que já aconteceu no plural, você não usa crase de jeito nenhum. Você só usará a crase se você pluralizar o A para concordar com o substantivo no feminino que aconteceu no plural ali dentro do contexto, tá vendo? Então eu posso dizer que eu sou contrário a ações, desde que o meu A seja sem crase, ou eu posso dizer que eu sou contrário às ações, porque o meu A está no plural para concordar com ações, então a crase vai se dar de forma obrigatória. Você entendeu como é que funciona direitinho aí? Pois é, a professora Angélica aplicou aqui hoje para você vários itens de crase, que são itens bacanas, como eu disse no início da aula, são itens, que são de muita precisão, de grande valia para a nossa prova, viu? Vale a pena estudar todas as regras da crase. Nós temos aproximadamente 16 regras e a professora Angélica não teve nem condição de abordar todos com você aqui hoje, mas vale a pena. Digo para você que vale a pena estudar todas as regras. É importantíssimo saber crase nessa nossa preparação aí com destino à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, não é assim? Pois é, olha só, a professora Angélica já te convidou a inscrever no canal, apertar o sininho das notificações, acessar o curso aí no canto superior aí, não é verdade? O canto esquerdo aí, acredito eu, tá? Pode acessar por aí também, ou através do nosso site, viu? Pois é. E agora eu deixo minha rede social liberada para você. Prof. Angélica Vasconcelos, tudo junto. Assistiu a aula aqui hoje, tem dificuldade, pode ficar à vontade lá para dialogar com a professora. Ela tem muito conteúdo bacana também. Se quiser me seguir, fique à vontade, viu? E se tiver alguma dificuldade, pode chamar a prof lá que a gente dialoga um pouquinho, tá bom? Ó, grande abraço para você, grande beijo, disciplina, foco, viu? Pois é, disso aí que a gente precisa todos os dias, é verdade? Um grande abraço, viu? Até o nosso próximo encontro aqui no canal do Vale Concurso, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!